As lacunas do elenco profissional de acordo com o Instituto de Pesquisa Eu Mesmo e como as categorias de base podem ajudar a ocupá-las. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Frossaro. O último vídeo nesse cenário aqui, que era do meu quarto em Montevidéu. Neste momento que você está assistindo esse vídeo, se você estiver assistindo no dia da publicação, neste sábado, 18 de maio, eu provavelmente estou num avião voltando para Belo Horizonte, mas não ia deixar vocês sem vídeo no dia de hoje. Sei que sabadão, sem jogo nenhum do Campeonato Brasileiro para assistir, é chato, então vamos falar de Galo para ocupar um pouco esse fim de semana sem futebol, beleza? Antes do assunto do vídeo de hoje, recado de sempre da KTO. Se você ainda não fez o seu cadastro, faça utilizando o cupom FROSSAR, vai te garantir 20% de bônus no primeiro depósito e a primeira aposta, caso você erre, o valor volta para você como bônus para uma nova tentativa. Pessoal, vamos lá então. Primeiro, falar sobre as carências do elenco. É claro que o clube oficialmente nunca vai falar, olha, a gente precisa de jogador nessa e nessa posição, por quê? Se o diretor de futebol vai procurar um jogador no mercado de uma posição que ele já falou publicamente que ele precisa, o jogador vai ser inflacionado. O empresário vai pedir o dobro do que pediria caso não soubesse dessa ausência. Tem algumas que são muito óbvias, por exemplo, o Atlético precisa de um lateral esquerdo. Isso está na cara. O Arana vai para a Copa América ou o reserva, que é o Rubens, está lesionado. Então, assim, é o tipo de carência óbvia que não precisa de muito para avaliar. As outras são discutíveis. Por exemplo, eu entendo que o Atlético precisa de mais um zagueiro, e o clube também entende. Já trouxe essa informação aqui no canal, que o Atlético vai atrás de um zagueiro, e a gente já publicou também a busca pelo Júnior Alonso, que faz também a esquerda quando necessário. O Atlético tem zagueiros no elenco, não é falta de número, mas eu acho que falta um zagueiro de hierarquia, a palavra que está na moda aí do futebol moderno, e o Atlético também entende, por isso está indo atrás do Júnior Alonso. Além da zaga e da lateral esquerda, uma posição que está virando uma grande preocupação agora e vai virar ainda mais, eu acho, nas próximas semanas e meses, é a volância, né? Essa palavra nem existe, mas no futebol ela passou a existir. Mas o meio-campo defensivo ali, em função da lesão do Otávio, que eu já trouxe aqui no canal, que é aí de pelo menos 2 meses fora, de 2 a 3 meses, a convocação do Alan Franco para a Copa América. O Alan Franco vai disputar a Copa América certamente pela sua seleção, né, do Equador, e outras situações ali envolvendo o elenco. O Batalha virou zagueiro, o Paulo Vitor, que é um jogador oriundo da base, está lesionado, uma lesão grave. O Paulo Vitor, a gente lembra, teve uma lesão ligamentar no tornozelo, precisou passar por cirurgia em março, uma cirurgia recente, ainda demora para voltar. Seria, sem dúvida, dos jogadores oriundos da base o mais preparado para jogar. Aliás, quem gostava demais do Paulo Vitor era o Kudê. O Eduardo Kudê adorava esse jogador. Ele chegou ao profissional do Atlético como zagueiro e o Kudê fez o Paulo Vitor virar volante, mas infelizmente se lesionou e não é uma opção. Mas eu acho que essa é uma posição muito carente no elenco nesse momento. E pensando do meio para frente, eu acho que um jogador que joga pelo lado do ataque, pelo lado esquerdo, é uma necessidade. Hoje quem faz essa função é o Arana, que é lateral de origem, mas joga como ala, agredindo, né, atacando o tempo inteiro. Eu acho que o Atlético precisa de um jogador como é o Alisson na direita, na esquerda também. Um atacante de origem que joga pelo lado, é agudo, de 1 contra 1, de linha de fundo. Eu vou falar sobre essa posição também. E o comando de ataque, né, a famosa centroavance ali. O Galo tem o Allan Kardec, né, no elenco profissional, mas claramente não é um jogador que vem agradando tanto nos treinamentos, tem pouquíssimos minutos com o Gabriel Milito e, enfim, não acho que vai de uma hora para outra começar a jogar e ser importante no elenco principal, apesar de já ter ouvido elogios ao Kardec em relação ao dia a dia, de que ele treina bem, de que ele é muito bom nas finalizações, mas vale a pena a gente olhar também com carinho para a base, pensando no camisa 9, mas nesse caso, os jogadores que a gente tem de opção para essa posição, todo mundo já conhece porque já jogaram no profissional, que são o Isaac e o Cadu. Então vamos lá, para mim são essas as carências. A lateral esquerda, porque a zaga já deve ser resolvida caso o Alonso feche, e já tem opções ali no próprio profissional, né? A volância, o meio-campo defensivo, ponta esquerda e a centroavância. Vamos falar com calma de cada uma dessas posições a partir de agora.
Vamos lá, pessoal. Começando falando de lateral esquerda. Hoje no Sub-20 são dois jogadores que alternam ali na posição, o Júlio César e o Maicon. Eu apurei, conversei com muita gente que está realmente no dia a dia da base do Atlético, que conhece mais os jogadores, claro, preservando aqui as nossas fontes, mas são dois jogadores que não passam essa confiança neste momento para merecerem uma vaga no time principal. Talvez por isso não tenham subido ainda, né? Tanto o Júlio César quanto o Maicon são atletas que não têm uma regularidade tão grande, né? Precisam aperfeiçoar muitas coisas ainda da função e por isso não acho que nenhum deles vai ocupar esse espaço, como, por exemplo, se surgir uma opção, uma oportunidade na lateral direita, o Vitor Gabriel, o Vitinho, que já jogou no profissional, esse sim está bem mais preparado. O Atlético tem hoje na lateral direita o Saravia e o Mariano, né? O Saravia está numa fase muito boa, o Mariano hoje é reservão mesmo, é um jogador mais experiente, então caso em algum momento da temporada a lateral direita passe a ser um problema, o Vitor Gabriel, esse sim, está bem mais preparado. Na esquerda, os dois do 20 não estão tão preparados assim. Agora, tem um garoto, e esse vale a gente olhar com muita atenção, mas com um pouco mais de calma, que é o Cauã Pacini. É um jogador de só 16 anos, muito jovem ainda, e por isso a gente tem que ter mais calma com ele, mais paciência. O jogador ainda é muito pequeno, franzino, precisa evoluir inclusive fisicamente, mas as referências são muito boas, falam que tecnicamente ele é muito acima da média, jogador que fez parte da sua categoria de base no Flamengo, antes da chegada ao Galo, então fica esse nome aí no nosso radar, Cauã Pacini, ou só Pacini, é um jogador que vale a pena a gente olhar com atenção, que pode ser, quem sabe aí, um possível reserva para o Arana, para o Rubens, mais para frente, mas por enquanto ele ainda precisa de um tempo maior de maturação, mas me garantiram, esse vai virar jogador, então olho nele. Neste momento, as notícias para ocupar essa lacuna da lateral esquerda no elenco profissional não são das melhores, porque não tem ninguém assim pronto, o melhor da base, pelo que eu apurei, justamente o Pacini ainda precisa de um tempinho para se candidatar a essa vaga no time profissional. Beleza? Em relação à volância, pessoal, aí sim são boas as notícias, porque o Sub-20 entrega sim opções ao Gabriel Milito, opções de jogadores que ele pode utilizar no time profissional em caso de necessidade. A gente já falou aqui da situação do Paulo Vitor, que infelizmente está lesionado, ainda demora a voltar, é um jogador já mais preparado, né? Se ele tivesse em condição física, certamente seria ele o número 1 dessa lista aí para ocupar uma lacuna no profissional. Eu já havia, inclusive, jogado no time profissional, mas olhando para o Sub-20 de verdade ali, a categoria atual Sub-20 tem algumas opções também. Vamos lá, primeiro o Zé Felipe, que é um volante canhoto, bom de bola, é um cara que se apresenta à frente, que faz gols, que finaliza bem e joga de cabeça erguida, bom marcador também, é uma opção interessante para o Gabriel Milito avaliar. O Caio Ribas, jogador que está no Galo desde 2016, é outra boa opção. O Caio Ribas já jogou muito como 8, mas é aquele 5 mesmo, aquele cabeça de área ali que sai e distribui bem o jogo, tem bom passe, boa finalização também, não é aquele volante brucutu, longe disso. Outra opção seria o Vitinho, jogador que já teve uma passagem, inclusive, no time profissional do Dnipro da Ucrânia. Ele foi emprestado ao Dnipro, voltou ao Atlético e está no Sub-20. Jogador interessante, é mais magro, assim, mas é marcador. Tem essa condição ali do combate, né, da primeira marcação ali no meio campo, mas também vai à frente, também pisa na área. É um jogador interessante para a gente ficar de olho. Muita gente viu os jogos do Galo ali no Sub-20, gosta muito do Vitinho em ação, né, aquele volante de passadas largas ali, mas é um jogador para a gente observar também, e o Gabriel Milito pode pensar no Vitinho como opção, né, para o restante da temporada, caso necessite subir algum outro jogador. Para a gente fechar as opções de volância, tem um jogador que eu diria que falta ainda um pouquinho de tempo, até mais ou menos uma situação parecida com a do Pacini, lateral, que eu falei agora há pouco, pela idade, que é o Índio, né? Um jogador que está ainda no Sub-17, ele é 2008, tem 16 anos, ainda está muito novo, mas a gente lembra, por exemplo, do Sampaoli em 2020, colocava o menino de 16 anos para jogar sem muito medo, né? Ou para treinar pelo menos. Então, o Gabriel Milito vem do mesmo país, o Sampaoli, vai que. Mas o Índio, esse sim, é um jogador que vale a pena a gente olhar com muita atenção. Ele tem esse apelido porque a família dele é, de fato, de origem indígena. Ele é um jogador que veio de São Paulo, jogou futsal quando mais novo, muito bom jogador, inteligente, sabe o que fazer com a bola no pé, cabeça erguida o tempo inteiro, tem bom passe, sabe distribuir o jogo. Então é um cara que
tá muito preparado fisicamente, né, considerando, claro, a idade dele e todo o contexto, mas pela idade, muito novo ainda, de repente o Galo precise aí esperar um tempo maior para contar com ele no profissional. Ele tem uma história até curiosa, chegou ao Galo nessas peneiras que tem 200 meninos, o Atlético pensou esse jogador, é raro um jogador que vem, né, de uma peneira com tanta gente, rapidamente se destacar, e em meses, ele chegou ao Galo em fevereiro do ano passado, 2023, e em meses ele já estava na seleção brasileira sub-15, então ele saiu literalmente de uma peneira para a seleção da categoria dele em poucos meses, é uma história muito legal, um jogador que muita gente da base do Galo olha com muito carinho, e o Gabriel Milito também pode colocar esse jogador no radar dele, mas pela idade acho que falta um tempinho ainda. Beleza? Os outros 3 que eu citei certamente estão mais prontos. Agora falando de ponta esquerda, pessoal, tem 2 jogadores que eu quero mencionar aqui. Primeiro, o jogador que está mais, em tese, na bica para subir para o profissional, porque está no sub-20, que é o Caio Maia. Jogador rápido, tem bons momentos, mas pelo que eu conversei com muitas pessoas, ainda precisa aperfeiçoar um pouco a tomada de decisão, seja de finalização, seja de passe. É um jogador que tem boas valências, sim, mas ainda não está tão preparado assim para o profissional, então é um jogador que vale a pena ter no radar, mas não acho que nesse momento é um cara para o Gabriel Milito subir para o profissional, para deixar no banco ali do Arana, mas é um cara que tá no sub-20, então tá na reta final de formação dele e merece ser observado. Agora, um que merece esse sim ser observado com muita calma e com cuidado, mas com os olhos diferentes ali, é o Gabriel Veneno, que é o apelido dele. Ele é 2009, tem 14 anos, muito novinho ainda, mas dizem que é muito parecido com o Sávio, jogador muito agudo, jogador de 1 contra 1, habilidoso, acima da média, desses que a galera que acompanha mais de perto a base do Galo, internamente mesmo, fala, olha, vai dar jogador, então vale a pena ficar de olho no Gabriel Veneno, mas claro, tem 14 anos, tem que ter um pouco mais de paciência com ele. É aquilo, né? A gente fala assim, parece que é uma realidade muito distante, mas o jogador de 14 anos passou 1 ano e meio ali, se piscou, ele tem 16 e está relacionado no jogo do profissional. Então vale a pena a gente ficar de olho nesse jogador também, que dizem ter muita qualidade. Pensando em centroavância, para a gente fechar o nosso vídeo, que eu acho que se tivesse alguém, né, deitando na base, valeria a pena a gente olhar com cuidado. Aí não, os jogadores que estão mais preparados, oriundos da base, são aqueles que o Gabriel Milito já conhece, o Isaac e o Cadu, como eu já falei no início desse vídeo. O Milito gosta do Cadu, dá para ver que ele coloca ele em vários jogos, e o Isaac tem descido para jogar no Sub-20, tem jogado muito bem, é um atacante que eu particularmente gosto, achei ele técnico, achei ele um atacante que sabe fazer o pivô, sabe finalizar, longe de ser grosso, aquele atacante ali que só fica dentro da área brigando, sabe sair da área, é um cara inteligente para jogar. Eu acho um jogador interessante. O Cadu também, a gente já viu um pouco mais dele no profissional, já mostrou que sabe fazer gol. Naquele jogo mesmo contra o Ipatinga, ele teve ótimos momentos ali. Então, estão ali nessa briga com o próprio Allan Kardec como jogadores de fato de referência na área, né? Claro que agora o Vargas voltou a jogar muito bem, então é a primeira opção para os momentos do jogo ali que pedem a saída do Hulk, por exemplo, mas é uma característica diferente. O Vargas, inclusive, nesse último jogo contra o Peñarol, entrou de 10, né, de meia, então pensando em referência na área, o Cadu e o Isaac, sem dúvida, são as principais opções oriundas da base, beleza? Espero que esse vídeo tenha sido interessante aí para você entender um pouco mais do que a base nesse momento está entregando para o profissional, ou pode entregar para o profissional. Obrigado a você que me acompanhou em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Grande abraço e até o próximo.